Isabel é gestora aqui das reservas da Biosfera, não é? Da Sim, Reserva senhora. de Santana. Exatamente, há cerca de 3 anos, três anos? 2021, que comecei Bem, como gestora. Como gestora Isabel é técnica daqui? de apoio. A Isabel é daqui? Exatamente, Santana, natural É de de Santana, Santana? exatamente. Mais precisamente freguesia do Arco de São Jorge, Bem. uma das bem. mais Gostas de viver pequenas. aqui? Claro, como é óbvio, gosto. Saí, mas voltei e gosto muito. É uma zona muito tranquila, muito pacata, muita natureza, como se quer. Gosto bastante. Sim, senhora. Bem. A reserva da Biosfera é aqui esta zona toda de Santana, não é? Sim. Tem assim algumas dimensões muito características que a Isabel quer referir. É a totalidade do concelho, ou seja, todas as 6 freguesias estão incluídas na reserva da Biosfera. Temos a zona núcleo, que temos a zona marinha ali na Rocha do Navio e mais uma zona núcleo lá em cima no maciço montanhoso central. Onde estamos atualmente é a zona de transição da reserva, que é onde vive a população e o comércio e onde se faz a vida, digamos assim, do concelho. E digamos que a reserva da Biosfera, nesta altura, passados 12 anos da sua criação, ainda estamos a tentar envolver ainda mais a população, porque achamos que a população local ainda não está muito sensibilizada para as questões da reserva da Biosfera, mas já começamos a notar uma mudança de mentalidades, sim. E as pessoas que estão sensibilizadas, e a Isabel em particular, têm tido um impacto positivo na classificação como reserva? Eu penso que sim, porque é sempre bom termos um galardão Unesco. Digamos que é uma classificação que eu acho que eu, como residente, e todos os residentes aqui no concelho deviam ter essa... acho que se deviam sentir orgulhosos de uma classificação Unesco. E depois também sensibiliza-nos para as questões do ambiente e da cultura e de tentarmos também preservar culturalmente as nossas tradições e preservar também o que nos identifica e o que nos faz e o que nos faz ter também bastantes visitantes, que é a nível de natureza, porque é maioritariamente quem nos visita é por causa da natureza, sim, mais do que talvez por causa de cultura, digo eu, mas que não se pode dissociar uma coisa de outra, porque as pessoas procuram natureza, mas depois procuram também as singularidades das gentes de cada terra. Portanto, eu acho que é um galardão importante para o concelho. Se calhar inicialmente ou ali a meio da viagem fui um bocadinho atribulado, mas acho que estamos no bom caminho e acho que sim, é um galardão importante para aqui, para o concelho e para as gentes do concelho e para quem nos visita. Em termos de património natural, de natureza, o que é que a Isabel, quer dizer, por um lado distingue, e as pessoas que vêm visitar aqui Santana, o que é que procuram essencialmente, o que é que elas sabem? Essencialmente, na minha perspectiva e no que eu consigo perceber, essencialmente é a natureza. Os pontos, como por exemplo o Pico Ruivo, que é muito visitado, as levadas que temos e que felizmente também agora está uma candidatura para a Unesco, para património também. Essencialmente, sim, pontos de visita, miradouros, levadas, e depois já vai havendo aqui um certo interesse. Pronto, a exemplo desta exposição que temos aqui, notamos que também há... Em termos de natureza, a Floresta Laurisilva tem aqui um ponto. As pessoas, quando vêm, os turistas, conhecem essa riqueza ou descobrem-na quando chegam cá? Conhecem, porque como já vêm com uma ideia concreta de visita às levadas, e as levadas, muitas delas nós temos em comunhão com a Laurisilva, por exemplo, ali em cima que temos a Caldeirão Verde, que é Laurisilva por completo. As pessoas que visitam já estão, a maioria delas sensibilizadas, que estão numa zona que tem Floresta Laurisilva e que é uma floresta indígena cá da Madeira. Vem já com, a maioria já vem com esse conhecimento. A Isabel, quando era pequenita e andou aqui à escola? Sim, fiz a minha escola na minha terrinha até o meu 6º ano, porque eu ainda fui aluna de telescola, 5º e 6º ano.
e depois vim para aqui para a escola secundária, fiz 7º a 12º ano aqui na escola secundária de Santana. E quando era assim pequenita e andava à escola, tinha a noção e era-lhe explicada a importância desta maravilhosa natureza? Eu tinha a consciência que onde vivia rodeado de natureza. Eu acho que só tomei consciência da riqueza natural da minha terra e da minha ilha quando saí depois para estudar na universidade, porque eu acho que as pessoas que cá vivem, e falando por mim, eu acho que eu dava como um dado adquirido, ou seja, se eu vivo cá, eu estou habituada desde nova à natureza, a trabalhar a terra, porque eu ia para a terra, a trabalhar a terra com os meus pais. Eu sempre tive essa consciência que sim, ok, nós aqui vivemos rodeados de natureza e trabalhamos a terra, e eu tinha essa consciência. Agora, a consciência de que era assim tão importante, se calhar não, era demasiado nova para ter essa consciência de que... na escola ainda não estava interiorizado nas práticas pedagógicas, na escola, etc. Sim, tinha algumas matérias, sim, nós dávamos e tínhamos a consciência que era importante as questões ambientais, mas eu acho que se calhar atualmente já se vai notando uma diferença maior, porque eu acho que as crianças desde pequeninos já têm a consciência de proteção de natureza, dos cuidados que têm de ter, do que não devem fazer, e se calhar na minha altura não era assim tão habitual, tão evidente, sim. A Isabel referiu-se aqui à composição da reserva e às zonas que a compõem, e deixou bem claro que temos uma zona nuclear, que no fundo ela tem um espaço privilegiado, e depois contou que estávamos aqui nesta zona de transição e a vida com as comunidades. Também já nos disse que de alguma maneira tem sido uma aprendizagem as comunidades valorizarem a sua consciência de fazerem parte de uma reserva da biosfera. Mas nós estamos aqui com o outro lado da reserva da biosfera, não é outro lado, que é uma dimensão intrínseca, que é de facto a valorização do seu património cultural. E foi precisamente a Isabel que, sendo gestora da reserva da biosfera, organiza uma exposição que conta muito do que é essa simbiose das práticas culturais, dos cotidianos, com a vida da natureza, que é a Festa dos Compadres. Sim. Foi a Isabel que organizou esta exposição, Festa dos Compadres. A Festa dos Compadres, ou seja... Onde é que começa? Isto foi um desafio lançado pela Vereadora da Cultura, a Vereadora Hélia Gouveia, que me desafiou a criar o conteúdo para a exposição. Então a cumplicidade entre a Câmara e a Reserva é grande, não é? Como é evidente. Sim. Entre os vários pluros, sim. Há área da cultura em particular. Sim. Neste caso foi um grande desafio. Isto porque e vamos novamente ao que já tínhamos falado antes. Há sempre uma dificuldade em encontrar precisão histórica, porque não há levantamentos feitos sobre a Festa dos Compadres, e eu, quando estava a fazer a pesquisa para organizar a exposição, senti essa dificuldade, porque nós não temos literatura que nos comprove a data inicial da Festa dos Compadres. Muitos testemunhos dizem-nos que é na segunda metade do século XX, 1950, 1960, mas não consigo ter não consegui ter esse registro mesmo bibliográfico concreto de quando é que se iniciou. O que sabemos, ou o que consegui pesquisar e que consegui saber, é que veio através de um almanaque, o Almanaque do Camponês, que é dos Açores. Não se sabe bem como é que as populações de cá na altura tinham acesso a esse almanaque. Agora aqui a grande questão é: será porque as nossas populações viviam, e ainda continuam, mas viviam essencialmente de agricultura, e o Almanaque do Camponês trazia muitas dicas acerca de agricultura, e possivelmente talvez por isso o interesse das populações de cá em relação a esse almanaque. E depois esse almanaque, que dizem, porque lá está, não temos os comprovativos literários, dizem que o almanaque fazia referência a uma tal Festa dos Compadres que acontecia nos Açores.
e talvez por isso a influência então desse almanaque na nossa festa dos compadres. Portanto, eu não tenho assim datas muito concretas a nível de quando é que se terá iniciado, mas a população diz-nos já talvez anos 50, 60. Mas... E a população está muito ligada à festa dos compadres? Ou seja, a população inicialmente era aqui da zona da Achada da Cruz, em Santana. Digamos que no resto do concelho, as restantes freguesias inicialmente não estavam tão envolvidas na festa dos compadres. Começou nesse sítio aqui de Santana, na Achada da Cruz, segundo os populares nos dizem, que se reuniam em segredo para fazerem os compadres e as comadres, e que depois as compadres e os comadres apareciam misteriosamente pendurados em árvores, em postes, em vedações, no que é que fosse, e ninguém sabia quem eram os autores, quem é que eram os autores dos bonecos. Acompanhado dos bonecos que eram feitos discretamente, vinham também as quadras, que são as quadras de maldizer e de crítica social. Porque se nós pensarmos bem, em 1950, 1960, nós ainda vivíamos em plena ditadura. E digamos que isto também era uma forma de a população criticar de forma segura alguma coisa que achassem que não estava ao seu gosto ou que não estava tão bem, e aproveitavam essa altura para fazer a crítica social e política. Mas digamos que essa essência ainda se mantém atualmente, ou seja, o que era feito inicialmente é transposto para a atualidade, continuam a ser feitos esses bonecos, continuam a ser feitas essas quadras, se calhar hoje em dia um bocadinho mais centradas também na política, mas hoje em dia parte-se mais para a crítica pessoal, ou seja, dirigida a uma pessoa ou várias, mas dirigida mais às pessoas. A crítica social continua, isso sem dúvida, mas tem mais essa parte, essa dimensão mais para o pessoal. Depois houve um acrescento que inicialmente faziam-se, isso era tudo muito popular, não havia nenhuma instituição era uma coisa mesmo comunitária. Sim, uma local, manifestação, sim, uma manifestação mais local. Depois, com o passar dos anos, é que os populares, depois, aqui, digamos que a Câmara Municipal entra como uma salvaguarda para não se perder. Antes da Câmara Municipal, as pessoas e tudo, quer dizer, era a comunidade toda, ou era só meia dúzia de pessoas? A comunidade toda, que era a festa, ou seja, festa... começava naquele sítio, as pessoas daquele sítio iam-se deslocando até aqui ao centro da vila, iam parando nas tais casinhas e deixando ali as suas... Portanto, quem estivesse distraído ficava a saber. Exatamente. Faziam em romaria, passavam desde a Achada da Cruz até cá acima ao centro da vila, e depois concentravam-se no centro da vila para mostrarem os bonecos e as quadras. Mas os bonecos, a Isabel falou-nos aqui um bocadinho das origens, estas são das fotografias mais antigas? Sim, exatamente. Aqui tem uma de 1977, isto aqui é de um fotógrafo local, e aqui temos a noção, isto aqui é tudo ainda muito amadora. Digamos que João Ornelas é o exatamente, fotógrafo. Exatamente. É muito amadora ainda, e aqui vemos a concentração ali numa zona e há ali um bocadinho mais abaixo, que agora é mais ou menos a mesma situação. Concentravam-se, e as pessoas aqui nestas fotos podemos ver já traziam comadre e compadres e alguns carros já com algumas, quase um carro alegórico, mas é muito... Os antigos já falam nos carros? Os antigos, nessa altura, não falavam, pelo menos as primeiras manifestações, pelo menos do que eu consegui pesquisar, eles não falam bem de carros, ou seja, era tipo uma corsa, assim, tudo muito, uma carroça, assim, tudo muito ainda manual. Aqui, como a professora Fernanda pôs, estas são mais recentes, mas temos assim uma ideia
de como é que se fazia, mas as primeiras manifestações, pelo menos do que eu tenho ouvido e do que eu pesquisei, o carro alegórico, como nós conhecemos hoje em dia, não fazia parte, ou seja, eram mesmo as pessoas que se reuniam em grupos e que depois iam passando pelos vários pontos ou as várias tascas que na altura houver, e depois entravam em certos sítios, diziam a sua quadra e iam para a próxima dizendo novamente outra quadra, ou compadre ou a comadre. Costuma-se dizer que no domingo eu dei até no tribunal que os compadres e as comadres zangam, mas depois no final fica tudo resolvido. Eu acho que as pessoas ali levavam muito na brincadeira, acho que era, quer dizer, a brincar se dizem as verdades, mas levavam na brincadeira e não havia, pelo menos eu não ouço relatos de que houvesse alguma zanga ou algum conflito por causa de quadras e de alguma piada que fosse dita. Em relação aos carros, como estava a perguntar, isso já é mais adiante nos anos na história. Já é com a câmara ou ainda as pessoas? Eu penso que esta foto que vimos ali atrás já víamos os carros, mas não aqueles carros ainda muito trabalhados e elaborados. Já havia esse registro. Depois, ainda antes de passar para a Câmara, ainda se fez uma associação que tratava de organizar a festa dos compadres. E depois houve ali um problema qualquer, ou depois deixou-se cair a associação, e então entrou a Câmara como salvaguarda para preservar também a festa dos compadres. Em que altura é que foi, Isabel? Aí já não sei precisar bem em que altura, mas talvez 20, 30 anos ou talvez até mais. Penso que seja um bocadinho até ainda no mais final atrás. do século XX, não é? Sim. Ou seja, nós temos sempre um dia grande que é o domingo. Mas que domingo é esse? é o domingo. O domingo normalmente tem a ver com o Carnaval, em que data que calha o Carnaval, o introdo, como nós chamamos. Dependendo da data em que calha o Carnaval, são sempre 2 semanas antes. Muito bem. E 2 semanas antes daquele domingo grande que fazemos com o Tribunal e com o cortejo, há uma quinta-feira de comadres e uma quinta-feira de compadres. E as festas iniciam sempre com a quinta-feira de comadres. E neste caso, o que é que acontece na quinta-feira das comadres? Recebemos os compadres. E normalmente os compadres fazem as suas comadres, que é os tais bonecos que elaboram, fazem as suas comadres acompanhadas das respectivas quadras, e depois há as cantorias, que são as tais quadras que são elaboradas e feitas e cantadas. Que são cantadas. Qual é a música? Qual é a harmonia? Normalmente são pegadas são músicas que já existem, mas que depois são músicas feitas... populares? Exatamente, músicas populares que depois são feitas e utilizadas com as quadras que são elaboradas tanto pelas compadres como pelas comadres. E normalmente então começa nessa quinta-feira, com a quinta-feira de comadres, com os compadres a sair à rua e a fazerem as suas críticas às comadres. Depois, dessa quinta-feira, temos então no domingo o cortejo alegórico. É um cortejo... A primeira quinta-feira dos comadres, exatamente. Segunda quinta-feira dos compadres. Ou seja, primeira quinta-feira das comadres, depois o cortejo e só na semana seguinte a quinta-feira dos... E o cortejo coincide com o Carnaval? Era a tal questão que eu estava a dizer à professora. Coincide sempre 2 semanas antes do Carnaval. Exatamente. É sempre feito nessa altura. No domingo, então, temos o cortejo, que inicialmente era só o cortejo etnográfico. As escolas só iniciaram a sua participação no domingo, talvez há coisa de 20 anos, não sei precisar. Isto porquê? Porque as escolas tinham um cortejo independente ao cortejo etnográfico.
E as escolas... Mas também ligado aos compadres? Ligado ao Carnaval. Era, nessa altura, quando as escolas saíam, era mais ligado ao Carnaval. E há mesmo 15 dias antes do Carnaval. Exato, e era assim muito próximo do Carnaval, exatamente. Mas as escolas, como tinham aquele trabalho tão grande com a elaboração de trajes, às vezes com as coreografias, acharam por bem também, e a convite também depois da Câmara, acharam por bem juntar-se ao cortejo etnográfico. Digamos que temos primeiro um cortejo folião, e que depois, logo de seguida, é acompanhado pelo cortejo etnográfico. O cortejo etnográfico é sempre representação do cotidiano das gentes daqui de Santana. Por exemplo, podemos ver ilustrações do cultivo do trigo. Mas também tem essa dimensão jocosa e de crítica, ou é só não, mesmo o cortejo etnográfico tem de ser realista. Sim, realista e mais sério. E então o folião que acompanha o etnográfico, então aí já vemos essa parte mais de folia, de brincadeira e de sátira também. Aí conseguimos acompanhar, no folião conseguimos essa parte. No etnográfico é mais o registro etnográfico mesmo cultural de Santana. Que era como eu estava a dizer, com representações, por exemplo, da plantação do trigo, ou do milho, ou da colmatação das casas típicas, ou da plantação da semelha, ou da batata doce, ou seja, tudo o que são representações mais culturais daqui das gentes de Santana estão presentes no cortejo etnográfico. E então no cortejo folião dá-se espaço mesmo à folia e à participação das escolas. Aqui já vemos então esses carros, não é? Exatamente. Isabel? Estas fotografias, como é que as encontrou? Como é que as arranjou? Estas fotografias, aqui a Câmara Municipal faz normalmente o registro fotográfico dos últimos anos. Sim, dos últimos anos. Nós não temos registro mais inicial do arquivo. O arquivo histórico não tem coisas anteriores? Não, o que nós fizemos e o que foi feito, e tivemos esse cuidado, e até o Pelouro da Cultura teve esse cuidado, foi nós, com aquele senhor que vimos ali atrás, o senhor João, adquirimos fotografias mais antigas dos registros que haviam dos cortejos iniciais. Estas já são o espólio da Câmara e são de edições um bocadinho mais recentes, mas aqui a professora consegue ver já o que eu lhe estava a dizer. Isto aqui é mais o registro etnográfico do cortejo. Aqui é o carro do município, porque o município também começou a participar mais ativamente no cortejo etnográfico há uns anos, também não sei precisar quantos, que não se tem mesmo a precisão de quantos anos terá, mas o município também faz a sua parte com uma equipa de funcionários e apresentam sempre um carro alegórico que também é sempre a ver com uma tradição cá do concelho. Neste caso aqui vemos que é a aclimatação de uma casa típica que está aí representada. Mudando, não é? Portanto, tem um tema que tem a ver de com a ano, realidade e que vai mudando de ano para ano. De ano para ano nós temos o cuidado de o carro do município ser um tema completamente diferente de um ano para o outro. Neste caso aqui foi a colmatação, já fizemos, por exemplo, dos caminhos reais, ou seja, tentamos sempre apresentar um tema diferente a cada ano. E essa tradição de ir dizer as quadras mantém-se, é acompanhada e disse-me que era cantada, é acompanhada com alguns músicos, alguns Sim, instrumentos? normalmente fazem-se acompanhar as pessoas que se reúnem em grupo. Por exemplo, há o cuidado de virem até aqui aos Passos do Concelho, por exemplo, nas quintas-feiras, vem sempre aqui um grupo, tanto de compadres como de comadres, vêm cá fazer vêm cantar e vêm apresentar as quadras, que são sempre acompanhadas de instrumentos, normalmente de corda. E locais talvez, ou guitarras normais? Guitarras normais. Mas de construção sim. Não. São guitarras normais? Guitarras normais, sim. E que costuma ser acompanhado
por instrumentos, sim, tocados por pessoas de cada da localidade também. As comadres também é igual, também apresentam as suas quadras cantadas, tocadas, e sempre com a presença de um boneco, de um compadre ou de uma comadre com a respectiva quadra. Muito bem, não há percussão, portanto é só cordas normalmente? Eu penso que sim, normalmente é só as guitarras. Sim. Muito bem. Sim. Aqui tem já a ilustração também do cortejo folião. Era o que eu estava a dizer, aqui já vemos a parte de folia e também de sátira, que é incluída aqui no cortejo folião. E pronto, e as quadras são, como está a ver, o compadre do campo muito gosta de mandar, por falar a verdade, se pôs a andar. São quadras assim do género desta que são apresentadas e muitas vezes também têm a ver com a realidade atual política, alguma coisa que tenha saído porventura recentemente e que tenha causado muito falatório, como se costuma dizer, e é apresentado também como crítica depois. Mas hoje em dia então as pessoas aderem, os locais aderem maioritariamente à festa? Os locais, porque temos alguns, como vimos aqui explicitamente na imagem, alguns locais reúnem-se em grupos e fazem aquelas sátiras que vemos aqui ao início, e depois temos muito envolvimento das instituições locais. As escolas muito, não é? As escolas também, ou seja, conseguimos agregar aqui várias instituições na participação do cortejo, porque aqui vemos escolas, aqui são locais, mas, por exemplo, no etnográfico são instituições, associações, casas do povo que participam, bandas filarmónicas que também integram o cortejo. Aqui no etnográfico é muito mais as instituições, e aqui no folião as escolas e depois os locais que quiserem participar. Isabel, e mantém-se separada dos festejos de Carnaval, ou às tantas é tudo a mesma coisa? Digamos que aqui no concelho funciona muito a festa dos compadres e depois o Carnaval quase que passa despercebido. Pois. Ou seja, nós festejamos muito a festa dos compadres 2 semanas antes do Carnaval, mas depois o Carnaval já é menos importante aqui. A festa dos compadres é talvez a principal festa aqui? Sim, eu diria que é o cartaz principal que nós temos aqui no concelho, e é o maior cartaz e possivelmente aquele que também é mais singular e mais genuíno e que também nos traduz muito do que somos enquanto povo daqui de Santana e do Norte. Acho que é a que nos representa melhor, digamos assim. E depois nesta festa dos compadres, há coisas que sejam específicas aqui de Santana, que estejam nas roupas das pessoas, ou onde é que nós vemos? Na gastronomia? Onde é que nós vemos também aquilo que é no fundo típico de Santana? O típico de Santana, por exemplo, no cortejo, como vimos ali atrás, as instituições, muitas das vezes, por exemplo, os grupos folclóricos, quando participam, porque nós temos a Associação Lírios do Norte e o grupo folclórico aqui de Santana, muitas das vezes, como é uma representação etnográfica, eles trajam os trajes cá mesmo de Santana, porque têm esse cuidado também de apresentarem o traje tradicional, e como são grupos folclóricos e associações culturais, têm esse cuidado em fazer representar o traje no cortejo etnográfico. Depois, nas outras dimensões, no tribunal já não. Tribunal, roupa normal, não há nada de tradicional. Pronto, aqui vemos a ilustração do julgamento e sentença. Pronto, aqui vemos aqui o compadre José. Ainda não explicou como é que passamos do cortejo e das quintas-feiras para o tribunal. Ou seja, depois dos cortejos, do cortejo folião e do cortejo etnográfico, temos depois a sentença, que é ali na praça principal de Santana,
e que é uma sentença que não é uma sentença séria, uma sentença. Isso acontece que é durante o dia? Durante o dia, a seguir ao cortejo, no mesmo dia dos cortejos, é feita a sentença do compadre e da comadre. E temos um senhor juiz, temos os réus, que neste caso são os compadres e as comadres, que vemos aqui o compadre e a comadre. Quem é que escolhe o juiz? O juiz, pronto, digamos que é um grupo já habitual. Estas pessoas que aqui estão, que são normalmente uma equipa de 4, 5 atores, já são habituais há alguns anos e fazem esta representação do tribunal. Não lhe sei dizer se ao início, mas estes já são pessoas dos últimos anos que eu me recordo, mas porventura mais lá para trás seriam outros os protagonistas. Neste caso, nos últimos anos têm sido estes os protagonistas da sentença e do julgamento. E neste caso, o que é feito nesta sentença e neste julgamento? O compadre e a comadre são acusados de todos os seus delitos que fazem durante todo o ano. E isto aqui pode ser desde andarem na bilhardice e andarem a bilhardar, neste caso é a escovilhar a vida dos vizinhos, ou a dizer coisas que não devem dizer. Neste caso a comadre muitas vezes é nas pesquisas que fiz também, porque usou uma minissaia e não devia ter usado a minissaia. Mas atualmente é mais também muita crítica social e política que é levada a palco. Ou seja, durante o julgamento o compadre e a comadre são acusados de prevaricar, de bilhardar, mas depois aproveitam sempre a ocasião para dar aquela crítica social ou política a um acontecimento que tenha existido durante o ano. Ou seja, agora durante este decorrer, a festa dos compadres foi em fevereiro, durante o decorrer deste ano até o próximo mês de fevereiro. Tudo a tomar notas para... Exatamente, os compadres e as comadres tomam nota daquilo que se vai passando a nível social e político e cultural para mandarem depois a sua quadra e a sua crítica no julgamento de hoje. Viu notas deles ou assim, não? Não, por acaso não, mas o Sr. Marcelino Teles poderá disponibilizar com toda a certeza essas notas. Pedir ao Sr. Marcelino Teles. Exatamente. Mas, Isabel, e aquelas fotografias que estão ali de foguetes, o que é aquilo? Ou seja, depois do julgamento concluído, isto aqui temos o compadre e a comadre. Normalmente, depois do julgamento concluído, a sentença é fogo ao compadre e à comadre. Muito bem. Fogo ao compadre e à comadre. Portanto, a sentença levam os dois, como costumam dizer aqui, fogo no rabo. É a sentença que é feita depois ao compadre e à comadre, é essa. Antigamente, também segundo as pesquisas que eu fiz, muitas das vezes não havia uma conclusão da sentença, ou seja, o tribunal acontecia, mas naquele ano não havia uma sentença e essa sentença transitava para o ano seguinte. Pronto, atualmente com o evoluir da festa, há sempre a sentença que é esta, que é o compadre e a comadre, a sentença é fogo com eles, portanto temos sempre... E os turistas assistem à festa e costumam ver, ou não há muitos turistas nessa altura? Como sim, os turistas que cá estejam têm esse interesse em assistir à festa. E percebem, vocês explicam? Esta exposição tenho-me apercebido que há muita gente a ver e que eles gostam de perceber o que é que vai acontecendo, e até na altura que tínhamos aqui a exposição e os bonecos pendurados aqui ao redor da Câmara e em alguns sítios aqui da vila, dava para perceber o interesse das pessoas em o que é que se está a passar, e a exposição neste aspecto resultou. Vemos muita gente de cá da região, dos vários concelhos da região, que deslocam-se a Santana nessa altura para assistir ao cortejo e à festa dos compadres e ao tribunal. Os turistas, se cá estiverem,
têm essa curiosidade e ficam e assistem. Como é óbvio, o julgamento é feito em português, não irão perceber, mas mas a ambiência que se cria aqui com os bonecos pendurados, porque as pessoas também tiram as fotos. Claro, não sabem em que contexto é que podem surgir, mas como temos depois os bonecos pendurados, aqui vemos aqui mesmo ali ao lado são alguns dos bonecos que começam a ser pendurados nas quintas-feiras anteriores. Sim, até às vezes antes da quinta-feira de compadre já começam a surgir os bonecos. Estes bonecos tanto podem ser feitos pelos locais, como também já conseguimos e as escolas também por iniciativa delas próprias fazem já os seus bonecos, e vemos também muitas vezes nas escolas os bonecos pendurados com as suas quadras feitas pelos alunos. Mas estes bonecos são vistos nessa altura, a partir de quinta-feira de comadres até a quinta-feira de compadres. Podemos ver estes bonecos pendurados aqui em vários sítios do concelho, daqui do espaço jogar. Pequenina da festa dos compadres? Desde quando é que se lembra? Desde quando é que eu me lembro? Eu comecei a participar, porque sim, também fui integrante nos cortejos. Eu comecei a participar fazendo parte da instituição, neste caso da Casa do Povo do Arco São Jorge, e participava no cortejo. As minhas memórias... Andava na escola na altura? Andava na escola, exatamente, e tínhamos esse convite para integrar com a instituição o cortejo, e vim durante vários anos e participei e desfilei. Não era propriamente a minha praia, mas tudo em conjunto participámos e gostámos e voltamos a repetir a experiência. Participei durante vários anos. E depois, claro, com a minha saída depois para estudar, acabei por deixar de participar, mas gosto sempre de vir assistir e sou presença assídua também para ver os cortejos. Mas sim, mas também participei durante muitos anos. Bom, na prática isto acaba por ser uma autêntica festa que também tem uma componente de gastronomia que não é específica, que tem a ver com a gastronomia da região, é? Da região, sim. Que é o que vemos aqui? Sim, e esta também foi outra das dificuldades que eu tive durante a pesquisa, foi em perceber de onde é que surgiram as malaçadas, porque as malaçadas aqui, segundo o que eu percebi, foram influências da Beira Baixa e baseadas nas filoses da Beira Baixa, que eram na altura chamada de filoses, mas que depois aqui na zona, na região, transformaram e passaram a chamar de malaçadas, e estas malaçadas também, segundo a pesquisa, depois foram parar a ilhas como La Palma ou São Miguel nos Açores, foram lá bater também. E aqui outra especificidade das malaçadas estas que aqui estão na exposição são as malaçadas pobres, que na altura eram assim chamadas porque as pessoas normalmente usavam os ovos como conduto, porque também a carne era muito escassa na altura. Usavam as malaçadas, os ovos como conduto, ou então para troca na mercearia, e então o que restava não era usado nas malaçadas por esse facto. Aqui temos as pobres, mas na região fazem-se de semilha, a batata doce ou da abóbora, fazem-se todas essas variações das malaçadas. Esta é a iguaria típica da época de Carnaval, depois não se volta a fazer. Bom, então, se não houvesse festa dos compadres, era uma tristeza, ficávamos sem malaçadas.
faz-se na altura da festa dos compadres e carnaval, na região é na época de carnaval também que se faz, exatamente. Bom, pelo que vemos aqui nesta festa dos compadres, isto está tudo hoje em dia muito organizado, não é? Portanto, as pessoas sabem à partida, sim, porque temos, foi como eu expliquei inicialmente, temos ali a referência à primeira quinta-feira, que é a quinta-feira de comadres, e depois aqui já evoluiu um bocadinho também como cartaz cultural e envolvendo também artistas, neste caso artistas regionais e nacionais, também para envolver outra parte da população que também é mais jovem e que se calhar talvez não ligue tanto ao cultural e etnográfico e mais à diversão, e então ajustamos também a programação para essa faixa etária e para os jovens. E vemos aqui o domingo e depois termina com a quinta-feira dos compadres. Muito bem. Isabel, que é a gestora aqui da Reserva da Biosfera, caso outra vez para lhe perguntar, e o que é que isto tem a ver com a Reserva da Biosfera, a Festa dos Compadres? Tem tudo a ver. Então tem tudo a ver. Se uma reserva, a importância de uma reserva e a importância ambiental conjugada com a importância cultural tem tudo a ver. Ou seja, nós temos de manter estas tradições porque é uma tradição muito singular cá de Santana, é o que nos identifica como santanenses, e portanto tem tudo a ver com a reserva, estando a preservar uma festividade como esta e estando a preservar memórias como esta, também estamos a contribuir para a Reserva da Biosfera, portanto tem tudo a ver. Já houve alguma festa dos compadres dedicada às reservas? Vou-lhe contar uma curiosidade. Não houve uma festa dos compadres dedicada às reservas, mas, por exemplo, já tivemos escolas que no seu carro alegórico tiveram Reserva da Biosfera de Santana representada. Estou mesmo a ver que agora, daqui a pouco tempo, ninguém consegue falar de Santana sem dizer que é Reserva da Biosfera. Eu acho que sim. Era muito bom sinal que... A festa dos compadres tem que ser dedicada às reservas, à Reserva Possivelmente. Poderia ser uma sugestão e quem sabe, mas já temos esse... Pelo menos já vimos que as pessoas estão sensibilizadas pelo menos as escolas estão mais sensibilizadas para a questão da Reserva da Biosfera, e o facto de ser presença num cortejo alegórico, terem um carro alegórico com a Reserva da Biosfera de Santana, eu acho que sim, eu acho que começa era grão a grão. Para o futuro explicar que é o caminho do futuro, não é? Eu acho que sim, eu acho que grão a grão chegamos ao objetivo pretendido, que é todas as pessoas que aqui vivem estarem sensibilizadas para o que é uma reserva e do quão é importante sermos Reserva da Biosfera. Diga-me só o seguinte, a Festa dos Compadres não está muito representada aqui, em algum museu, em algum espaço? Ainda não? Ainda não temos ainda. Poderá ser eventualmente quem sabe um projeto futuro, acho que sim, acho que era bom preservar essa memória e essa tradição aqui do concelho. Se tivéssemos um espaço excelente, que seria também uma forma de sensibilizar as pessoas. É um bocadinho fazer a história daqui do concelho, fazer a história da Festa dos Compadres e tê-la representada, acho que sim, era uma mais-valia. E relativamente à reserva, quais é que são os seus desafios atualmente, as suas expectativas? Desafio é o que eu tenho sempre dito, o desafio neste caso será sensibilizar cada vez mais as comunidades, porque acho que a comunidade escolar eu acho que sim, que já conseguimos e que estão sensibilizados, mas faz sempre falta estar a sensibilizar continuamente. Já estão mais sensibilizados para a questão da reserva. As comunidades locais, acho que nos falta ainda percorrer Mas acho que as pessoas estão minimamente sensibilizadas para as questões ambientais e para a proteção da natureza? Acho que sim. Mais ou menos ligada a isso, não é? Acho que sim. Não sei se o facto de sermos também um concelho com uma população mais envelhecida também pode ser aqui um desafio que tenhamos também para chegar a essas pessoas que normalmente, pela condição de vida que tiveram também, não estejam tão sensibilizadas para as questões ambientais.
estão muito sensibilizadas com a questão da terra, porque sempre viveram da terra, do cultivo de terra. Dessa parte, sim, acho que há nesse sentido com a reserva é muito importante, não é? Sim, a sintonia entre o homem e a natureza nesse aspecto, no cultivo de terra, sim, aqui como é um concelho agrícola e que temos, e depois lá está, temos uma grande fatia da população que é envelhecida, se calhar temos mais essa dificuldade em chegar a eles. A população mais jovem e ativa, essa aí já conseguimos ter mais algum espaço de manobra, porque já conseguem entender, e se houver ações de sensibilização, acho que conseguimos chegar mais rapidamente a essa faixa etária e essa população do que propriamente os mais velhos, por exemplo. E no plano ambiental, que desafios é que tem neste momento para a reserva? Em plano ambiental, no meu ver, e pronto, é a minha opinião, vale o que vale, mas eu acho que é muito a ver com a carga turística. Eu noto, e principalmente depois da pandemia, que há um excesso de pessoas em certos, por exemplo, em certos trilhos elevadas, e que também de alguma forma isso poderá prejudicar ecossistemas e se não houver aqui algum controlo por parte, neste caso seria por parte do IFCN, que tem a tutela da conservação aqui na parte da reserva da biosfera, se não houver algum tipo de controlo, possivelmente está-se a colocar em risco ecossistemas e espaços que habitualmente não eram visitados, ou se eram visitados, mas eram pouco e controladamente. Com este excesso que põe em risco também os ecossistemas e a natureza nesses locais. Essa é a minha preocupação a nível ambiental, é mais essa. O desafio será que um balanço para não diminuir o turismo, que é fundamental, mas para criar eventualmente atividades para regular a visita à parte das levadas. Sim, haver aqui algum equilíbrio entre a visitação e os locais. O governo regional está a tentar de alguma forma controlar os banhos de multidões que às vezes aparecem em determinados pontos. Por exemplo, aqui no concelho nós temos a levada do Caldeirão Verde, que é uma das mais visitadas aqui no concelho, e é uma das que nós sentimos mais pressão sobre a natureza, e esse percurso aí, sim, sentimos mesmo muita... Já fiz esse percurso, há muitos anos se calhar era mais tranquilo, agora se calhar de minuto a minuto ou de 5 em 5 minutos eu tenho que estar a pedir consciência ou tenho de me afastar, porque é muita gente naquele percurso, é uma carga excessiva para aqueles percursos. Tem de haver aqui alguma regulação, senão estraga-se a razão das pessoas cá virem, não é? Exatamente, é isso. A nível ambiental eu acho que sim, que a minha preocupação maior neste momento será essa. A carga turística, sim. Queria também pedir-lhe uma coisa, se a Isabel conseguia, assim, numa frase, numa síntese, dizer o que é que significa para si hoje a Festa dos Compadres. Hoje, numa frase, diria que é a identidade, que é património e que é riqueza cultural.